Boa noite a todos, meus amigos. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês para mais um webinar do Instituto Health Expert. Eu sou Isabela Elias e sou coloproctologista em Belo Horizonte. E hoje nós teremos um convidado muito especial, muito querido, que vai nos agraciar com a palestra Oncogenética e Síndrome de Lynch. Dr. Benedito Mauro Rossi é professor livre-docente em oncologia da Faculdade de Medicina da USP. E ele é um dos maiores expoentes em câncer hereditário no Brasil e no mundo. Na verdade, o Dr. Benedito tem um currículo extenso de títulos, de cargos. Eu não vou citar um por um, mas eu gostaria de citar apenas um. Na verdade, dois deles. O primeiro deles resume uma das características que eu mais admiro no Dr. Benedito, que é a capacidade que ele tem de agregação e de integração de pessoas e de liderança. Ele é o fundador e o presidente do Laguete. O Laguete é um grupo que tem uma história bem bacana, bem interessante. Ele foi inicialmente fundado pelo Dr. Benedito como GBET, que era o Grupo Brasileiro de Tumores Hereditários. Eu me lembro das reuniões dos primeiros anos, numa salinha lá no Hospital AC Camargo, que eu participava, e com o passar do tempo, o grupo veio crescendo e se transformou no GET, que era o Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, porque ele passou a incluir membros de outros países da América do Sul. E, finalmente, mais recentemente, ele se transformou no Laguete, incluindo profissionais multidisciplinares de toda a América Latina. Esse grupo ele se reúne periodicamente e ele tem o objetivo de difundir conhecimento e também de fomentar o ensino e a pesquisa em câncer hereditário. E as reuniões há muito tempo, mesmo antes da pandemia, já são teletransmitidas, né, para possibilitar a presença dos participantes que estão distribuídos em todo o Brasil e na América Latina. E o outro título que eu gostaria de citar, que para mim é o mais importante, é que ele foi um dos meus orientadores de mestrado. Brincadeiras à parte, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecê-lo mais uma vez. O Dr. Benedito foi a minha inspiração para entrar nesse mundo e me apaixonar por esse mundo que é o mundo do câncer hereditário. E ele foi uma das pessoas que passou pela minha vida e que realmente fez diferença na minha trajetória até aqui. Muito obrigada, doutor Benedito. Eu passo a você a palavra. Quanta gentileza, viu? É bom a gente ter amigos, né? Vocês estão vendo todos vocês aí, tantas palavras gentis, né, Isabela? E muito obrigado pela apresentação amável, a recíproca é verdadeira, viu? A gente está aqui hoje considerando todo esse respeito mútuo aí que você tem por mim, é recíproco, você sabe disso. E eu agradeço a sua introdução aí do nosso grupo de estudos. E eu só queria acrescentar uma coisa, depois de tudo que você falou aí, é que a gente tem uma característica muito interessante, né? Todas as nossas reuniões, desde 2003, estão registradas. Antes da era do vídeo, estão registradas em newsletters, estão disponíveis no website. E a partir de 2013, todas as reuniões que foram já com vídeo estão disponíveis no website para serem assistidas a qualquer momento. Nós temos mais ou menos umas 200 reuniões gravadas já no website. E agora, mais recentemente, Isabela, a gente está fazendo tradução para o espanhol, tradução simultânea. Então, a gente tem reuniões gravadas em espanhol e português para poder dar o acesso para as pessoas que não falam português ou quando a reunião é feita em espanhol, traduzido para o português. Então, assim, a gente tem muito orgulho desse grupo mesmo e a gente vai quase para 20 anos do grupo e muito obrigado. Agora, eu quero falar uma coisa.
Ser introduzido pela Billie Holiday cantando All of Me com é, com esse arranjo aí, que para mim é o mais bonito de todos. Para vocês terem uma ideia, olha a coincidência. Eu estava vindo para casa agora, adivinha que eu estava ouvindo no carro? A Billie Holiday cantando All of Me. A hora que eu entrei aqui, que começou a tocar All of Me com esse clarinete lindo desse arranjo aí, eu até me emocionei, porque é muita coincidência, né? Muita Então, coincidência. muita coincidência. E eu fiquei muito contente também. Mas assim, eu estou à disposição, vamos trabalhar, né? A hora que vocês Vamos quiserem, lá, podemos iniciar? compartilhar a Podemos tela aqui, começar. né? Pode compartilhar a tela, por favor, doutor Benedito. Qualquer coisa errada aí você me fala, tá? Foi? Compartilhou, Isabela? Compartilhou. Tá ótimo, Compartilhou sim, tá direitinho. tá ótimo. Podemos começar então? Podemos começar, por favor. Então tá bom. Eu queria falar para vocês que a qualquer momento que vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, comentar, viu? Eu queria fazer uma apresentação mais informal, assim, já que a gente está entre pessoas da área aí, todos interessados no assunto, às vezes no final não dá tempo de lembrar tudo, né? Eu fiz uma apresentação dirigida em cima de Lynch, fazendo um apanhado geral, mas com foco mais na oncogenética, que é o aconselhamento genético. Mas para entender o aconselhamento genético, a gente tem que entender as bases da doença da síndrome. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, depois vou falar um pouquinho da parte de biologia molecular, que é fundamental, depois vou apresentar os guidelines, últimos guidelines sobre manejo da síndrome. Esse é um conceito que eu gosto sempre de falar, Isabela, que a gente ouve falar muito, né, que o câncer é uma doença genética, e é mesmo. 100% das vezes ele é uma doença genética. A diferença é que germinativa genética é só numa pequena parte, né? É de 5 a 10% mais ou menos. As outras alterações genéticas são somáticas, elas não são transmissíveis de geração para geração. Então, esse é um conceito muito importante. E hoje, com os testes somáticos para escolha de drogas-alvo, né? Falar da genética do câncer em geral é um assunto bem atual. Mas esses testes somáticos avaliam alterações genéticas só no tecido-alvo, onde os fatores de risco ambientais tiveram a ação e causaram as mutações que vão se somar para, no caso do câncer coloretal, levar à transformação do tecido normal do colo para câncer. Agora, os indivíduos que têm predisposição hereditária, eles vivem no mesmo mundo desse aqui, né? Então, eles comem salsicha, comem presunto, igual esse aqui. Então, na verdade, a agressão ambiental para esse indivíduo que tem um câncer esporádico causa o câncer numa idade mais avançada, lá pelos 65 anos, 60 anos. Por quê? Porque esse indivíduo aqui tem a sua constituição genética funcionando e protegendo esse indivíduo das agressões ambientais. Agora, esse cara aqui, que tem a predisposição genética, ele está desprotegido. Ele tem, constitucionalmente, menos resistência às agressões ambientais. E, portanto, uma das características principais das síndromes hereditárias é a idade mais jovem de aparecimento do câncer. Então, esse é um conceito muito importante que eu queria introduzir. Quando a gente fala de câncer coloretal hereditário, a gente pode dividir em dois grandes grupos. São aqueles relacionados às poliposes, principalmente as adenomatosas, amartomatosas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo. E no grupo das não poliposes, se destaca, disparado, de longe, a síndrome de Lynch, né? Existem outras síndromes hereditárias que podem aumentar o risco de câncer coloretal, mas é principalmente a síndrome de Lynch. Câncer coloretal é um problema de saúde pública, né? Essa é a última estimativa do Instituto Nacional do Câncer do Brasil. E câncer coloretal passou para segundo lugar aqui no Brasil, né? Nos últimos mapas de incidência, ele aparecia em terceiro, às vezes até em quarto, em algumas regiões do Brasil. Na região sudeste já era o segundo, mas agora a incidência média do Brasil já está aqui atrás de próstata no homem e atrás de mama na mulher. Então, a incidência se coloca de maneira importante em homens
e mulheres como o segundo colocado, né, em termos de frequência. E a síndrome de Lynch? A síndrome de Lynch é uma doença hereditária, autossômica dominante. Isso quer dizer o quê em termos práticos? Que o risco de transmissão de geração para geração é de exatamente 50%, porque como ela é autossômica dominante, um dos alelos tem o gene funcionando e o outro alelo não tem. A penetrância, que é a capacidade do genótipo se transformar em fenótipo, pode chegar até 70%. E a causa da síndrome de Lynch é um conjunto de genes que fazem uma função fundamental no nosso organismo, que é corrigir erros de pareamento de bases na hora da divisão celular, que são os mismatch repair genes. Eu sou muito fã dos critérios clínicos para a gente rastrear a síndrome de Lynch. A gente nunca pode esquecer os critérios clínicos, porque ele é fácil, barato e basta educar os residentes, os nossos estudantes, para fazer uma boa anamnese. Então, quais são os dois critérios clínicos para a síndrome de Lynch? Primeiramente, foram criados os critérios de Amsterdã, que levam em conta 3 casos na família em 2 gerações, sendo um deles com menos de 50 anos, de câncer de colo, endométrio, pelve renal, uretero ou intestino delgado. Isso não quer dizer que são os únicos cânceres possíveis na síndrome, mas o critério foi estabelecido assim. Então, se você fecha esse critério, que é extremamente restritivo, você tem uma alta especificidade de fazer o diagnóstico da síndrome de Lynch com o diagnóstico molecular. Ao passo que, se você usar critérios menos restritivos, como os de Bethesda, por exemplo, que levam em conta adenomas em indivíduos com 40 anos, por exemplo, você vai ter uma alta sensibilidade, ou seja, você vai perder muito pouco o diagnóstico de síndrome de Lynch, mas vai cair muito a sua especificidade. Você vai ter que pegar mais ou menos 10 casos de Bethesda para achar um síndrome de Lynch. Neste grupo aqui é mais ou menos meio a meio, né? É cerca de 55% de especificidade. No Brasil, a gente não tem informações, né? Aliás, a gente tem muito pouca informação, né? Não só de síndrome de Lynch. Aliás, estamos sem ministro da Saúde até hoje, mas esse é outro assunto. A gente não tem estatísticas. Então, se a gente considerar que 3% dos casos de câncer coloretal são síndrome de Lynch, e a gente tem uma incidência de 41 mil casos de câncer coloretal por ano, a gente teria aí mais ou menos 1.100 casos de câncer coloretal relacionado à síndrome de Lynch. Mas a gente não pode esquecer que endométrio também faz parte da síndrome e outros tumores. Então, a gente não tem como saber exatamente quantos cânceres relacionados à síndrome de Lynch a gente tem por ano no Brasil, mas tem que ficar claro que não é uma doença rara, tá? Existe muita discussão a respeito do screening, do rastreamento universal por imunistoquímica em indivíduos jovens. Eu sou muito a favor, eu acho que é um método barato, fácil, o patologista pode dar a pista para a gente. Aqui no Círio a gente está fazendo já há vários anos, cerca de 6 anos, para todos os pacientes, a imunistoquímica das proteínas de reparo para indivíduos com câncer coloretal. Esses são dados do registro de câncer hereditário aqui do Círio, que eu montei em 2013 com a Érica, nossa enfermeira oncogeneticista, e nós já estamos com 7 anos. Né? Essa é uma estatística de quando ele começou a funcionar oficialmente, não na época de montagem dele. Até julho do ano passado, nós tínhamos 2.313 famílias com mais de 60 mil indivíduos e 18,1% de identificação de variantes patogênicas nessas famílias. A síndrome de Lynch, nesse contexto do registro, representava 8,4% das variantes patogênicas. O tumor mais comum disparadamente é mama. Se a gente pegar aqui BRCA, ATM, PALB, CHEK2, que são relacionados ao câncer de mama, nós vamos ter mais da metade dos casos do nosso registro com mutações identificadas para câncer de mama. Né? Lembrando aqui que Lifralmenio também é uma entidade muito comum. Então, essa é uma coisa que eu sempre insisto nas apresentações que eu faço, é que é muito importante organizar banco de dados de atendimento de pacientes, independentemente se é no seu consultório, se é na universidade ou se é na clínica. Porque você tendo o registro das informações,
você pode usar essas informações não só para reverter em benefício da assistência, o aconselhamento genético da família e do paciente, porque para atender uma família, se você tem o heredograma registrado, fica muito mais fácil. Mas se você estiver ligado a uma instituição de ensino, você pode usar isso de maneira casada com a residência, pós-graduação, pode usar em pesquisa com informações de biobanco, ou seja, registrar e organizar banco de dados é muito importante. A síndrome de Lynch, como eu falei, é causada por falhas nos genes de reparo mismatch, reparo de pareamento do DNA. Nós temos outros sistemas de reparo, um deles é a excisão de base, e está relacionada ao gene MUT-YH, que também está relacionado ao câncer coloretal, mas é outra síndrome, é a polipose recessiva ligada ao gene MUT-YH. Tem a recombinação homóloga, que é ligada principalmente a câncer de mama, ovário, pâncreas, próstata, que é um sistema também de reparo, e tem o mismatch repair, que é relacionado à síndrome de Lynch. Aqui tem um desenho esquemático dos 3 sistemas principais de reparo, que é a excisão de base, a recombinação homóloga, que envolve vários genes, não é só o BRCA1 e 2, e os genes de reparo de pareamento, que é a causa genética da síndrome de Lynch. É um grupo de genes, são vários genes, mas tem 2 que se destacam, que representam mais ou menos 2/3 das causas de síndrome de Lynch, que é o MLH1 e o MSH2. Esses genes produzem proteínas, e essas proteínas, elas trabalham em heterodímeros. Então, tem o heterodímero MUT-S-alfa, que tem a proteína do MSH2 e MSH6, o MUT-L-alfa, que é o MLH1 e MS2, que são os principais heterodímeros funcionais para proteger a gente da síndrome de Lynch. Isso é importante para a gente entender depois, que eu vou falar mais para frente, os resultados da imunistoquímica, para você interpretar os resultados da imunistoquímica. E esse sistema de reparo é um sistema muito interessante, ele é complexo, a gente não conhece ele exatamente como um todo, mas a gente sabe que esses heterodímeros, por exemplo, aqui o MUT-L-alfa, ele trabalha em par com o MUT-S-alfa. E assim por diante. Então, esses dímeros trabalham em dupla, além de serem dímeros, têm funções em dupla e ainda fazem funções cruzadas. Então, vocês vejam aqui que um quadrado desse aqui pode fazer função que se sobrepõe a esse, que se sobrepõe a esse, corrigindo inserções, deleções, erro de pareamento. E esse é um sistema que é extremamente conservado entre as espécies. Você tem uma ideia, o sistema do Saccharomyces, que faz cerveja, é o mesmo do nosso, dos seres humanos, né? Então, assim, em todo o reino animal é o mesmo sistema de reparo. Então, isso aqui, para a manutenção da qualidade da divisão celular, é fundamental. Então, quando não funciona, facilita o erro de pareamento das bases. Esse processo, como eu falei, é muito complexo, mas está descrito na literatura já faz alguns anos a função do MUT-S-alfa. Esse heterodímero das proteínas MSH2 e MSH6 fazem como se fosse um clamp, que com ganho e perda de energia, esse clamp vai correndo a fita de DNA e vai checando o pareamento. Quando tem um pareamento errado, ele tenta fazer a correção. Se a correção não for feita, ele encaminha essa célula para a ubiquitinação e fazer a apoptose para essa célula não se reproduzir. Então, é um sistema que exige ganho de energia, tá? Usa muita energia, e isso é importante em contexto de biologia molecular, porque quando você tem falta de sangue, de irrigação sanguínea em algum tumor, esse tumor está crescendo e tem necrose, o sistema de reparo pode não funcionar por falta de energia e de oxigênio. Muito bem. Como é que você faz o diagnóstico da síndrome de Lynch? Aí começa a entrar a importância do conhecimento do cirurgião geral, do coloproctologista, do oncologista, para fazer o diagnóstico. Começa o tema da oncogenética, mas para você entender isso aqui, você tem que ter essa base que nós conversamos até agora. O diagnóstico pode ser feito de 2 maneiras.
pode ser feito usando o tecido tumoral ou o DNA constitucional do paciente. Há 20 anos atrás, era muito caro você fazer os testes de DNA constitucional. Então, a gente fazia sempre alguma coisa antes para fazer uma espécie de triagem, para ver se o reparo funcionava ou não, para depois fazer o teste constitucional de DNA. Hoje, com o barateamento dos testes de sequenciamento de DNA, isso perde um pouco da função, mas, na minha opinião, fazer a imunistoquímica, pelo menos, de todo o câncer coloretal, pode dar uma pista muito importante para você passar por lá de cá. Então, no tumor, você pode olhar duas coisas. Você pode olhar as proteínas de reparo, se elas estão presentes ou não, ou pode olhar uma consequência do não funcionamento das proteínas de reparo, que é a instabilidade de microsatélites, que nós vamos falar em seguida. Se você quiser olhar o paciente, você tira DNA genômico constitucional desse paciente e sequencia os principais genes de reparo do DNA. Aqui são as possibilidades de resultado da imunistoquímica. Quando você interpreta um resultado de imunistoquímica de um paciente que ressecou um câncer coloretal, você tem que lembrar dos heterodímeros das proteínas. O multi-L-alfa é a proteína do MLH1 com o PMS2. Então, quando o MLH1 tem uma alteração que não está expressando a proteína, ele leva por tabela o PMS2. Isso não quer dizer que o PMS2 está sem funcionar. Quer dizer que ele está junto com o MLH1 e o MLH1 não está expressando a proteína. Tá? Isso não pode ser não só por mutação, como nós vamos ver em seguida, mas também por hipermetilação, por travamento da transcrição desse gene. A mesma coisa o multi-S-alfa, que é o MSH2 e o MSH6. Quando você tem falta da expressão da proteína do MSH2, leva por tabela o MSH6. Agora, quando você tem o MSH6 sozinha, porque a proteína do MSH6 não funciona, e quando você tem o PMS2 sozinho, é porque a proteína do PMS2 não está expressa. Isso quer dizer o quê? Se você recebe uma imunistoquímica negativa de MSH2 e PMS2, vamos rever essa imunistoquímica, porque não é esperado. Tá? A gente tem que seguir esse padrão que está nessa tabelinha aqui, e é muito importante, né? Por exemplo, PMS2 com MSH2. Não é o dímero. Então, é muito comum você receber resultados de imunistoquímica não seguindo esse padrão dos heterodímeros. Outra coisa também que é muito comum receber é o laudo de imunistoquímica, assim. Adenocarcinoma coloretal, ausência da expressão das proteínas MLH1 e PMS2, conclusão, instabilidade de microsatélites. Não é também. Aqui eu não estou olhando a instabilidade de microsatélites, eu estou olhando a ausência das proteínas. E aqui é um exemplo, né? Aqui é o MLH1 e PMS2, o multi-L-alfa não expresso, aqui o multi-S-alfa expresso, marcando aqui as células. E aqui o contrário, o multi-S-alfa não expresso e o multi-L-alfa expresso. É assim que tem que ser o pareamento da imunistoquímica, de acordo com a função do heterodímero. E microsatélite? O que é microsatélite, né? Microsatélites são sequências de bases que se repetem no DNA. Pode ser sequências de 1 a 6 bases, pode ser uma base, 2 bases, 3 bases, que se repetem de 10 a 100 vezes. Mas que isso está ao longo do genoma, a gente não sabe direito para que isso serve, mas é muito polimórfico, ou seja, os indivíduos têm muita variação desses microsatélites. A gente ainda não sabe exatamente qual é a função deles. O que acontece é que, como são repetições, como aqui, CA, 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 e aqui embaixo, de novo, GT, 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 isso torna mais fácil de ocorrer um erro nessas repetições. Então, quando o reparo não funciona, ter erro nessas repetições é um sinal indireto de que tem algum problema. Então, olhar esses microsatélites e achar mutações dentro dessas sequências é que é a instabilidade de microsatélites. Tá?
A principal causa de microsatélite, de instabilidade de microsatélites, ou seja, alterações, mutações, variações genéticas nessas sequências, é gene de reparo que não funciona. Um exemplo que eu gosto de dar é quando você vai pagar uma conta de telefone que tem 10 zeros seguidos lá naquela sequência que você tem que digitar, é muito mais fácil de você errar do que quando tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, você está digitando, apagando a sua conta, antes da leitura de barra, você tinha que ficar prestando atenção e colocando o dedo em cima lá para saber quantos zeros você digitou. É mais ou menos a mesma coisa. A chance de erro nessas sequências muito grandes é muito maior na divisão celular. A instabilidade de microsatélite, ela tem quase 20 anos e tem uma proposta do NIH, do NCI, desculpe, em 2004, em classificar as instabilidades de acordo com um painel de 5 marcadores e ver se tem alguma instabilidade. Se não tiver nenhuma, a gente chama de microsatélites estáveis. Se tem uma alteração, é instabilidade baixa. Se tem mais, 2 ou mais alterações, instabilidade alta. Hoje, o painel de 5 marcadores está sendo cada vez menos usado. Primeiro, porque a imunistoquímica é muito mais fácil, prática e barata de fazer, não precisa de laboratório de biologia molecular. E segundo, que os painéis somáticos hoje trazem já a instabilidade de microsatélites, não só com 5 marcadores, mas com um monte de marcadores. Então, é um exame que está sendo cada vez menos usado, apesar da sua importância. Importante dizer que tanto a instabilidade de microsatélite quanto a imunistoquímica tem uma eficácia muito grande para você rastrear síndrome de Lynch. Então, em termos de oncogenética, é muito importante você entender esse contexto da causa da síndrome de Lynch, do tipo de herança que é autossômico dominante, da biologia molecular, dos exames de rastreamento que você deve fazer diante da suspeita diagnóstica ou até como rastreamento universal. Então, resumindo aqui, a gente pode fazer o painel de microsatélite e classificar em estabilidade alta, média ou baixa, ou pode fazer a imunistoquímica e olhar o que está negativo. Se o multi-S-L-alfa está negativo, a gente tem uma pegadinha aí. Pode não ter o MLH1 expressa, a proteína expressa, por metilação, que é um processo epigenético, ou pela metilação de BRAF, que causa um fenótipo metilador também, e é outra via de carcinogênese. Então, a gente hoje ou pode fazer a metilação ou pode fazer a pesquisa de mutação de BRAF. Se não tiver nenhuma das duas coisas, é porque é uma falha mesmo do gene MLH1 e você está diante da síndrome de Lynch. No multi-S-alfa, tem outra pegadinha aqui, que tem um gene chamado EpiCAM, que está no comecinho do MSH2, e quando o EpiCAM tem um problema, ele não transcreve, não deixa o MSH2 transcrever e não tem a proteína do MSH2. Então, imunistoquímica negativa para MSH2 tem que afastar a mutação de EpiCAM. Tá? Mas nos painéis hoje, como eu falei, a gente não faz mais quando vai fazer o diagnóstico genômico, a gente não faz mais gene por gene, a gente faz o pacote, e nesse pacote já vem o EpiCAM também. Esse é um estudo antigo lá da Camargo, a gente fez no começo do século 21 aí, publicamos em 2010, um estudo que o Fábio organizou. A gente pegou lá o nosso registro da Camargo e pegamos mais de 2.000 indivíduos de famílias com critério clínico para síndrome de Lynch. Então, são 60 famílias com mais de 2.000 indivíduos. A gente foi ver quais os tumores mais comuns nessas famílias pelos critérios clínicos. E é muito interessante que no homem o tumor mais comum foi próstata, mesmo com as correções de prevalência populacional, seguido aí por estômago, hepato biliar, pâncreas e outros. E na mulher, o mais comum foi câncer de mama, que na época nunca se falou em câncer de mama para Lynch, mas mesmo fazendo as correções aqui, a incidência de câncer de mama ainda era muito maior que a população dentro das famílias de síndrome de Lynch. Isso por critério clínico. Então, essa foi uma das primeiras publicações levantando a hipótese de câncer de mama em síndrome de Lynch. E aqui as outras neoplasias que todos já conhecemos, né, que é o endométrio, estômago, ovário e outras. Critério clínico é importante? Eu sou da época da clínica pura, não tinha biologia molecular lá atrás. Então, eu acho que o critério clínico é muito importante.
Então, você veja, de acordo somente com o critério clínico, tem essa publicação aqui de 2005, tentando fazer uma correlação da penetrância, que é o genótipo transformando em fenótipo para critério de Amsterdã 1. Vejam que a penetrância aqui aos 70 anos é quase 58%, 57%. E na mulher, o câncer de endométrio vai para quase 50%. Então, os critérios clínicos restritos, como os critérios de Amsterdã, são passíveis de rastrear síndrome de Lynch. Quando você afrouxa o critério, que é o Bethesda, cai aqui para em torno de 20%, aqui é a população geral, o risco de câncer coloretal. Mas olha que interessante, quando você sobrepõe o gráfico clínico, o gráfico molecular, veja que interessante, eles se sobrepõem. Ó, Amsterdã, IMLH1 e MSH2. Tanto para coloretal, em homens, quanto para mulheres. Vejam que interessante. Então, o critério clínico, ele é muito importante. Não exclui o diagnóstico molecular, não estou falando isso. Mas ele ainda tem um papel muito importante para a suspeita da síndrome de Lynch. E para fazer o critério clínico, você só precisa fazer uma anamnese, desenhar o ureograma e aplicar os critérios. Esse é um dos maiores estudos, não é o maior hoje, porque já tem estudo maior, de síndrome de mutações em genes de reparo para diagnóstico da síndrome de Lynch. Esse indivíduo, o Mark Jenkins, é um epidemiologista australiano, ele esteve aqui no Brasil em 2015, num congresso que a gente organizou lá no Sírio, o Congresso Mundial de Câncer Gastrointestinal Hereditário, do Insight. Ele apresentou esse trabalho lá. Eu trouxe esse slide aqui só para mostrar para vocês a incidência populacional de mutações em síndrome de Lynch. Vejam que se você pegar os 4 principais genes aqui, uma em cada 280 pessoas da população tem síndrome de Lynch. Pelo menos na população australiana. Isso aqui é outra coisa muito interessante que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir, é que faz 15 dias o NCCN mudou os critérios, os guidelines para síndrome de Lynch, para fazer manejo dos pacientes do ponto de vista oncogenético. Antes ele colocava lá num pacote só a síndrome de Lynch, agora ele dividiu por genes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, está disponível na internet. Isso mudou, Isabela, por causa dos trabalhos que a Neve está conduzindo. Muito interessante, lá na Noruega. Ela está morando na Noruega, trabalhando na Universidade de Oslo. E você lembra da Neve? Ela foi uma aluna nossa de doutorado lá da Secamargo. E ela, junto com a equipe de epidemiologia e genética da Universidade de Oslo, fizeram uma colaboração internacional de síndrome de Lynch, que se chama PLSD, que nós vamos falar mais para frente. A gente está fazendo parte dessa colaboração a partir agora de 2020, lá no Sírio, e mudou. Então, guideline de síndrome de Lynch está por gene. Então, aqui é MLH1. Vejam, tem a idade média da apresentação do câncer coloretal, 44 anos. Risco até a idade de 80 anos varia de 46% a 61%. Endométrio, média, 49 anos. Risco cumulativo aos 80 até 54%. Quando a gente vai aqui para a pelve renal, que faz parte dos critérios de Amsterdã, intestino delgado, é interessante. Que veja, a incidência populacional de intestino delgado é 0,3%. Síndrome de Lynch pode chegar a 11%. Então, se a gente fizer uma proporção aqui, a chance de ter câncer de delgado em síndrome de Lynch com mutação MLH1 pode se multiplicar muito, né? Pode até 45 vezes pode chegar. Ao passo que câncer coloretal não, se a incidência populacional de câncer coloretal é 7%, 8%, dependendo da população, a gente vai multiplicar aqui por 9. Aqui multiplica por 45. Então, a chance de aumento de risco para delgado é muito maior que para coloretal, pela raridade do intestino delgado. Por isso, quando a gente tem um adenocarcinoma de intestino delgado, a gente tem que praticamente afastar a Lynch, né? Também é a mesma coisa aqui para trato biliar. Tá? Então, o que eles colocam como manejo para a síndrome de Lynch? Começar para MLH1.
colonoscopia após 20, 25 anos, ou antes do cara mais jovem, né? E repetir entre 1 e 2 anos. Endométrio continua valendo para MLH1 atenção clínica com sangramento, né? Eles não descartam a esterectomia, porque ela reduz mortalidade para câncer de endométrio, mas não existe uma indicação precisa de esterectomia para essas mulheres com mutação em MLH1. A mesma coisa o ovário. Eles dizem que a salpingoforectomia bilateral pode reduzir a incidência de câncer de ovário e a decisão vai depender da idade reprodutiva da mulher, se ela já entrou na menopausa ou não, e se tem muitos casos de câncer de ovário na família. Então, eles não descartam a realização de esterectomia com salpingoforé bilateral em mulheres pós-idade reprodutiva. Uma coisa que eles dizem também aqui é a cirurgia de oportunidade. Se a paciente tem 45 anos, não vai ter mais filhos, e tem um câncer de cólon, você pode aproveitar a cirurgia do câncer de cólon e fazer a esterectomia salpingoforé. Para câncer urotelial, não existe evidências claras de manejo. Câncer gástrico, idem, para MLH1. E para pâncreas, eles consideram fazer o screening para pâncreas após os 50 anos para MLH1. Isso é uma coisa nova, né? Então, você pode começar a fazer uma ressonância de pâncreas, de abdômen, para ver o pâncreas desses indivíduos, principalmente se tiver muitos casos de câncer de pâncreas na família, né? E outros cânceres, como próstata, mama, cérebro, não existe padronização de manejo para mutações em MLH1. Então, o que eles dizem aqui para câncer de mama é que existe essa sugestão de risco aumentado, porém não tem um suporte de evidência na literatura para fazer nada mais que as mulheres já fazem, que é começar a fazer o rastreamento após os 40 anos. Para o MSH2 e o EPCAM, essa nova versão do NCCN, que saiu aí há 15 dias, dá a penetrância aqui para câncer coloretal e endométrio. Você vê que endométrio aqui é maior do que o MLH1. Câncer de ovário aqui chega a 38%, é alto, encosta praticamente no BRCA, né? Se você pegar o BRCA2, a chance de câncer de ovário é um pouco mais do que isso aqui, é 46%, 47%. Então, câncer de ovário, em síndrome de Lynch com MSH2, é uma orientação que nós temos que dar para nossos pacientes do ponto de vista de oncogenética. Pelve renal ureter, veja, continua aumentando aqui muito. Intestino delgado continua aumentando muito. E veja que interessante, sistema nervoso central. Sistema nervoso central pode ter uma incidência até 10 vezes maior, 12 vezes maior do que a população, para MSH2 e EPCAM. O que eles dizem para o manejo desses pacientes? Aqui para cólon é igual o MLH1, para endométrio ele repete a mesma coisa. Para ovário, com essa incidência que ele coloca aqui de até 38%, ele também considera que a salpingoforé pode diminuir o risco, sim. E ele fala a mesma coisa da cirurgia de oportunidade. Para câncer de urotélio, gástrico e pâncreas, tem pouca coisa, mas ele sugere para pâncreas começar a considerar fazer um rastreamento a partir dos 50 ou 10 anos mais jovem, ou 10 anos antes do paciente mais jovem da família com adenocarcinoma de pâncreas. Tá? Então, pâncreas aqui ainda não tem padronização, mas não é pecado se a gente fizer um rastreamento aí após os 50 anos. Próstata não tem nada específico, mama é a mesma coisa, né? Não tem, apesar das sugestões de risco aumentado, as mulheres começando aos 40 anos, o rastreamento está considerado ok. E cérebro, vocês viram a incidência de câncer de cérebro 10, 12 vezes maior que a população, mas não tem nada que valide exames de rastreamento de sistema nervoso central. O que eles consideram é exame clínico neurológico após os 25, 30 anos. Para MSH6, tá? MSH6, ovário cai de 38 para 13, muda. Então, MSH6 já é outra história. Intestino delgado cai de 10 para 4. Pelve renal também cai. E mesmo colo retal cai.
né? Endométrio ainda se mantém aqui na ordem dos 50%. Cérebro, ó, cai aqui muito, cai de 7 para 1,8. Então, quando a gente fala de síndrome de Lynch, do ponto de vista oncogenético, a gente tem que falar de síndrome de Lynch barra gene alterado. Hoje em dia não dá mais para você colocar tudo num pacote só. Para o MSH6, a colonoscopia começa mais tarde, ó. Já não é aos 20, 25, é aos 30, 35. Tá? Repete-se a cada 1, 2 anos. Câncer de endométrio é a mesma coisa. Ovário, aqui ele já coloca a ressecção de ovário como uma coisa que não tem nada que diga que deva ser feito, mas ele ainda coloca que pode reduzir risco, ainda mais pela dificuldade de fazer diagnóstico precoce de câncer de ovário. Quando você vai para urotelial, gástrico e pâncreas, claramente não existe nada que faça diferença em tumor gástrico. Urotelial, a mesma coisa, principalmente no MSH6, né? E câncer de pâncreas mais limitado ainda, mas ele também coloca, se tiver casos na família de câncer de pâncreas, para o MSH6 a gente deve pensar. Tá? Para próstata, mama e cérebro, nada diferente. E por último, o PMS2, que é um gene completamente à parte, né? Veja, o risco de câncer coloretal despenca aqui para 20%, o endométrio cai para metade, pelve renal muito pouquinho, intestino delgado é o mesmo da população e muito pouca coisa aqui para os outros tumores. Então aqui o rastreamento também ele começa mais tarde, entre 30 e 35, e endométrio não tem que fazer nada porque é um aumento modesto de risco. Ovário, idem, não tem nada que indique a salpingoforectomia. E a mesma coisa vale para urotélio, gástrico, pâncreas, próstata, mama e cérebro. Ou seja, PMS2 é um gene que causa síndrome de Lynch, está no sistema de reparo, mas ele deve ser tratado de maneira independente pelo risco muito mais baixo que os outros genes. Eu trouxe alguns exemplos aqui, para a gente trabalhar um pouquinho o raciocínio da oncogenética e do registro de olhar heredogramas. Essa é uma família muito interessante, que foi a primeira família brasileira com diagnóstico molecular de síndrome de Lynch. A gente fez um estudo na época com o financiamento da FAPESP, em conjunto com o Instituto Ludwig, de pesquisa contra o câncer. A gente fez o diagnóstico molecular nessa família aqui em 1997. A gente publicou em 99, mas o diagnóstico foi feito de 96 para 97. Só para vocês terem uma ideia, a FAPESP liberou um financiamento para a gente na época de $300 mil para fazer o estudo de algumas famílias no nosso registro, porque não tinha teste comercial, os genes de reparo MLH1 e MSH2 tinham acabado de ser descobertos em 94, 95. E essa família aqui, eu trouxe o heredograma porque tem casamento consanguíneo aqui, como vocês podem ver, né? Essa moça aqui teve câncer de cólon muito cedo, o pai dela tinha morrido de câncer de cólon, tá? E o marido era primo e era filho da tia da paciente. Então, a tia também tinha morrido de câncer coloretal. Portanto, o marido dela, que era primo, tinha 50% de chance de ter a mesma mutação dela, né? Que a gente identificou essa mutação aqui no MSH2, no exon 7. Eles tinham 3 filhos. A irmã do marido, que é a cunhada e prima da paciente, também era portadora, mas não tinha câncer. Portanto, isso comprova que aqui tinha a mesma variante patogênica do probanda, da probanda. Eles tinham 3 filhos. Essa moça aqui, Isabela, ela faleceu com 18 anos com tumor do sistema nervoso central. Na época, a gente colheu sangue para fazer o teste de DNA, mas como o teste de DNA nessa época era muito primitivo, a gente perdeu o DNA dela e a gente não conseguiu fazer o sequenciamento dela. Porque a nossa hipótese aqui na época, em 1997, é que ela tivesse alteração recessiva dessa mutação do MSH2, né? Porque o pai tinha 50% de T e a mãe tinha. Então, ela tinha 25% de T alteração recessiva se o pai tivesse. E você veja como são as coisas, né? Em 2013 foi descrita a síndrome recessiva germinativa de
de gene de reparo, que está descrita como uma alta incidência de tumor do sistema nervoso central em pacientes jovens. Então, nós perdemos a oportunidade aqui de descrever, em 97, uma síndrome que foi descrita em 2013 apenas, por causa de um registro de famílias bem elaborado e com um projeto de pesquisa, né? A gente não pôde descrever por uma fatalidade técnica na época, que fazer o exame era quase um ato heróico, em termos de você fazer a técnica que era praticamente pré-Sanger. Aqui a gente estava começando o Sanger. Alguns exames eram feitos ainda em raio-x, com sequenciamento à base de radioativo, para vocês terem uma ideia. Então, a gente perdeu. Mas eu trouxe para mostrar a importância de você ter um registro. Essa família fez parte dessa primeira publicação brasileira aqui, estudo de 25 famílias que a FAPESP financiou. A gente encontrou 10 mutações em 25 famílias, que é 40%, e 7 mutações na época não estavam descritas. Essa é uma outra família também que eu trouxe para exemplificar o papel da oncogenética. Esse indivíduo aqui teve um câncer de colo direito aos 40, fez o teste e veio positivo, tá? No MLH1. O irmão teve um câncer de colo direito, morava nos Estados Unidos na época, operou o colo direito, um ano depois fez uma coluna e tinha um tumor no colo esquerdo. Então ele teve 2 tumores de colo, aos 42, 43, tinha mutação. Esse indivíduo aqui fez o teste, não tinha mutação, e esse indivíduo aqui fez o teste, era portador, mas não tinha câncer. Mais tarde ele veio desenvolver câncer, mas na época ele não tinha. E esse casal aqui queria ter filhos. Então, é importante ele saber que ele tem 50% de passar essa alteração para a geração seguinte. Então, aqui a gente pode oferecer para esse indivíduo hoje diagnóstico pré-implantacional. Se o casal quiser ter um filho, a gente pode fazer fertilização in vitro, fecunda alguns embriões e faz o diagnóstico pré-implantacional se a variante patogênica da MLH1 está ou não naquele embrião, e você implanta seletivamente os embriões, e esse casal vai ter o seu filho sabendo que não vai ter a predisposição ao câncer causada pela síndrome de Lynch. Ao passo que esse indivíduo aqui pode ficar tranquilo, que ele não tem risco de passar para a filha, né? A alteração germinativa da família. E é muito interessante que esse cara aqui, o ano passado, teve um tumor neuroendócrino de Delgado. Aí nós começamos a questionar, será que o teste que a gente fez lá atrás, em 99, estava errado? A gente repetiu o teste pelos painéis hoje, por NGS, por Next Generation Sequencing, e ele realmente não tinha. O que ele tinha era uma variante patogênica em heterozigose em multi-YH. Aí nós fomos rever a família, refizemos para os outros indivíduos. A família tem 2 variantes patogênicas. Tem a do MLH1 e tem do múltiplo que está nesse cara aqui também. Os filhos, você tem que trabalhar aí com 2 variáveis. Então, esse é outro ponto importante da oncogenética que eu queria trazer essa família para a gente discutir. Não é porque você achou uma variante que você fica feliz que só tem essa variante, né? Tem muitos exemplos de judeus Askenazi, de famílias que têm mais de uma variante patogênica dentro da mesma família. Eu assisti uma aula num congresso que eu fui uma vez da Mary King, que descreveu o BRCA. Ela mostrou uma família de judeus askenazis que tinham 4 filhas, e 3 filhas tinham mutações diferentes em BRCA. Então, dentro da mesma irmandade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar passar duplicidade de variantes patogênicas. O nosso estudo progrediu no AC Camargo, e esse aqui é o trabalho de doutorado dessa aluna que está em Oslo hoje, da Neve. Ela fez o doutorado dela com 123 famílias, mantendo aqui a proporção de MLH1 e MSH2. Vejam que na época, aqui em 2011, que está publicado, a gente não fazia os outros genes, a gente só fazia MLH1 e MSH2. Tá? E aqui para mostrar a alta especificidade dos critérios clínicos restritos e a baixa especificidade, mas alta sensibilidade dos critérios frouxos. Então, quando você tem um critério frouxo, você acha que 10, 15% de variante patogênica, quando você tem critério restrito, você chega em torno de 50%.
A gente seguiu nossos estudos, esse aqui é novamente a mesma pesquisadora, já em 2013, ampliando o nosso banco de dados. A gente já tinha aqui 267 pacientes estudados com suspeita de síndrome de Lynch, com 99 variantes patogênicas identificadas. Mantendo aqui 54% e 56% de especificidade para os critérios de Amsterdã e 15% para os critérios de Bethesda, que são os mais frouxos. Esse é um trabalho mais recente que a gente publicou em 2017, fazendo já uma survey na América Latina. Aqui o LHGET já entrou, nós temos colaboradores aqui do LHGET de vários países da América Latina, mas eu trouxe para mostrar a heterogeneidade no nosso continente. A gente fez uma avaliação bem ampla sobre o síndrome de Lynch na América Latina. A gente pegou 1.843 pacientes que tinham teste germinativo, né? 881 de registros e 962 já publicados. Pegamos indivíduos apenas com tumor testado, com imunistoquímica e apenas diagnóstico clínico, em história familiar. Do grupo com tumor testado nos registros, vejam, a gente mantém aqui a especificidade de mais ou menos 50% de identificação de variantes patogênicas nos diversos genes. Quando você divide isso por gene, mantém-se a proporção aqui de 85% de MLH1 e MSH2, com muito poucas variantes patogênicas nessa população da América Latina de MSH6 e PMS2. O que a gente consegue enxergar é que tem agrupamentos de hotspots. Por exemplo, no MSH2, 32% das variantes patogênicas estavam no exon 3 ou 7. No MLH1, nessa população sul-americana, mais da metade das variantes estavam no exon 11. Desculpa, falei besteira aqui. 15% das variantes estavam no exon 11. E o MLH1 representava 54% das variantes patogênicas. O MSH2 representava 32% das variantes patogênicas e a gente tinha 32%, por coincidência é o mesmo número, no MLH3, no exon 3 e no exon 7. Veja o que interessante aqui no MSH6. 2/3 está no exon 4 das variantes patogênicas. Então, isso começa a dar algumas pistas para a gente da correlação genótipo-fenótipo da nossa população. Outra coisa muito interessante desse trabalho é que quando a gente separa aqui por gene e por sexo e por tipo de tumor, vejam, 56% dos pacientes com mutações em MLH1 tinham história familiar de câncer coloretal. Tá? Agora, câncer extracólico, olha que interessante. 80% dos indivíduos com variantes patogênicas em MLH1 não tinha história familiar extracólica. Então, a gente começa a ver a importância de agregar a história familiar. Não olhar indivíduo por indivíduo, mas sim o contexto dos critérios de Amsterdã e Bethesda. Quando a gente vai para a imunistoquímica, a gente tem aqui 20% de positividade de maneira geral, em mais de 1.000 pacientes estudados em várias instituições da América Latina. Ou seja, a imunistoquímica teve mais ou menos 20% de positividade. E a gente ainda tem na América Latina instituições que só fazem a história clínica, o que não deixa de ser importante, mas nem a imunistoquímica conseguem fazer. Então, a gente tem um continente ainda muito heterogêneo, né? E esse é o estudo do PLSD, que é aquela colaboração prospectiva que está sendo coordenada lá da Noruega pela MEV. Vejam, a gente já conseguiu aqui mais de 6.000 indivíduos com variantes patogênicas e é por isso que mudou a NCCN. É a maior casuística mundial hoje de correlação genótipo-fenótipo. Vejam, aqui está a penetrância pela idade e pelo gene. Então, aqui, qualquer tipo de câncer aos 75 anos. Para o MLH1, a penetrância é de 75%. Para qualquer tipo de câncer, para o MSH2, é 85% aos 75 anos. Quando a gente vai para câncer coloretal, cai um pouquinho, 55% para o MLH1 e um pouquinho menos para o MSH2. Vejam aqui o PMS2 para câncer coloretal, é quase a incidência da população.
Então, o NCCN já aplicou no guideline o achado aqui deste estudo que mostra que o risco do IPMS2 é muito mais baixo, não tão baixo o MSH6, mas comparativamente aqui com o MLH1 e o MSH2 também mais baixo. E outra coisa muito importante para terminar, esse é o último slide, é o prognóstico da síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch tem um prognóstico muito melhor do que os tumores não relacionados à síndrome de Lynch, mesmo que eles sejam no mesmo órgão. Veja o que interessante aqui. Vamos pegar o ovário. O ovário é um tumor agressivo, de difícil diagnóstico, que tem uma sobrevida em indivíduos da população, em mulheres da população geral, em torno de 30%, 35%, que o diagnóstico, em geral, já é feito em estágio 3C, que é a carcinomatose peritoneal. Dá uma olhada aqui na sobrevida em 5 em 10 anos em síndrome de Lynch relacionado ao câncer de ovário. 84%. Câncer de endométrio, 90%. Câncer de cólon, 95%, quase 90%. Então, essa sobrevida maior para tumores relacionados à síndrome de Lynch, olha aqui, próstata e mama, mais de 90%, estômago, 72%. É impressionante, né? Por que isso ocorre? Porque a síndrome de Lynch, ela tem uma característica que eu falei para vocês, que é produção não existe correção de mutações pontuais por falha do gene de reparo. Isso causa proteínas que são não fisiológicas, são proteínas que não estão no nosso corpo, né? São estranhas, são como antígenos. Então, o nosso corpo, o nosso organismo encara essas proteínas que são decorrentes de falhas de MMR, de genes MMR que não funcionam, como um antígeno. E elas formam neoepitopos, que são estimulantes do sistema imunológico do nosso organismo. Por isso, que desde lá de trás, da década de 80, quando a gente operava aqueles tumores do cólon direito deste tamanho, a gente fazia aquela cirurgia enorme, pegando parede abdominal, infiltrando tudo que estava em volta, vinha a peça 0 em 50 linfonodos. E o indivíduo não recidivava e curava. Então a gente não entendia por que no colo esquerdo a gente não tinha um infiltrado, um tumorzinho muito menor tinha metástase linfonodal e do lado direito não. Hoje a gente sabe, né? Tem estudos muito interessantes sobre carcinogênese em síndrome de Lynch que vocês devem ler. Tem um brasileiro que está nos Estados Unidos pesquisando isso, que é o Rodrigo Dinstmann. Vocês podem procurar no PubMed, ele tem vários trabalhos muito interessantes. E a explicação é essa: esses neoepitopos, esses neoantígenos, pelas proteínas diferentes que o reparo proporciona no tecido tumoral, ativa uma imunidade que vai bloquear isso aí. E é a base também da imunoterapia hoje para os indivíduos com alteração nos genes de reparo. Então, síndrome de Lynch hoje tem muita coisa interessante para a gente estudar. Eu não entrei no assunto aqui, porque um assunto era oncogenética e síndrome de Lynch, eu foquei mais no manejo, no diagnóstico, no rastreamento, orientação familiar. Mas esse é um assunto muito interessante, o assunto da terapia, da imunoterapia em síndrome de Lynch, por causa desse estímulo causado por esses neoantígenos. Outra coisa interessante é a via de carcinogênese, que é diferente, né? E produz essa instabilidade de microsatélites que vai causar tudo isso. E o prognóstico, porque ativa a imunidade do indivíduo e o indivíduo mesmo se protege da disseminação tumoral. Esse é o racional. Uma coisa muito interessante também, que saiu na ASCO ano passado, que eu acho que vale a pena falar para vocês, para quem quiser ler depois, é a vacina da síndrome de Lynch. Parece que tem 3 ou 4 antígenos proteicos, neoantígenos proteicos, que representam aí 3/4 dos neoantígenos produzidos por pacientes que têm falha de reparo. Então, que tem estudos fase 2 em andamento, que identificaram esses neoantígenos, tá certo? Separam esses neoantígenos e injetam em indivíduos com síndrome de Lynch antes deles desenvolverem o câncer. Então, o organismo desse indivíduo vai reconhecer os neoantígenos antes do tumor aparecer.
Então, ele vai ficar com os linfócitos ativados para se defender do câncer antes do câncer aparecer. É uma ideia muito interessante essa, né, de pensar em vacina para câncer. Mas é uma ativação de linfócitos que já tem na vacina o neoantígeno que vai fazer com que aquele indivíduo reconheça, quando ele tiver o câncer, os possíveis neoantígenos produzidos pela falha do reparo. Esse é um assunto muito legal, muito atual, né? Foi tema de destaque na ESMO, eu falei ASCO, né? Mas foi na ESMO, na Europeia, do ano passado. Então é isso, pessoal. Lembrando aí do nosso grupo, tem o site aí para quem quiser entrar, eu estou à disposição aí. Falei aí 47 minutos, estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Benedito, eu só estou recebendo aqui elogios em relação à sua aula, a sua super didática, a sua simplicidade de passar um assunto tão árido para os cirurgiões, para os coloproctos, para os gastros, a facilidade que você tem de passar esse assunto para nós. Então, foram realmente só elogios. Eu já conhecia essa capacidade sua e sempre gosto muito de ouvi-lo. E gostaria de fazer alguns breves comentários, né? O primeiro em relação à mudança dos guidelines em relação a cada gene, né? Porque isso a gente já sabia há muito tempo, que cada gene conferia um risco diferente de cada tipo de câncer para cada paciente. E esse trabalho fantástico da MEV, a MEV foi minha contemporânea no mestrado, no AC Camargo, conheço muito a MEV, e que possibilitou, né, essa mudança aí nos guidelines, essa mudança oficial nos guidelines. Queria também aproveitar e falar da importância do registro do câncer hereditário. Foi ele, inclusive, que possibilitou todos esses trabalhos que você mostrou para nós, possibilitou eu ter feito o meu mestrado, foi no registro de câncer hereditário do Hospital AC Camargo. Então, realmente, você levantou essa bola e eu venho aqui para concordar, né, da importância desse registro, da importância dos bancos de dados. Eu sei do seu empenho, né, em levar isso para frente, em criar esses registros. A questão também, né, de tanto que o NGS veio para contribuir, para melhorar os nossos estudos e o nosso conhecimento, né? Você deu o exemplo da dupla mutação, e realmente a gente fazendo os painéis, a gente tem encontrado dupla mutação, e eu já encontrei em 2 genes de reparo distintos em heterozigose, que não conferia, né, o aspecto de síndrome constitucional, mas eram 2 genes de reparo em heterozigose. Então, a importância que o NGS trouxe para a gente, né, para o nosso conhecimento e para a nossa prática clínica, é lógico, muito mais ainda para a nossa prática clínica. Outro ponto que eu gostaria também de comentar é essa questão da imunogenicidade do tumor da síndrome de Lynch, né, que possibilita não só a imunoterapia, que já vem sendo utilizada para os pacientes com síndrome de Lynch, e para os pacientes com instabilidade de microsatélites em qualquer tipo de tumor, e que não são síndrome de Lynch também. Então, dessa característica desses tumores com instabilidade de microsatélite, da vacina, né, que é super interessante, que você tocou no assunto, achei realmente super interessante, que esses tumores estão possibilitando para nós. Eu gostaria de abrir, então, o debate, abrir aos ouvintes e chamar os meus colegas. Então, nós temos um colega convidado para ser debatedor, que é o Dr. Frederico Marinho. Ele é mestre em gastroenterologia pela UFMG, ele é preceptor da residência do Hospital das Clínicas da UFMG, ele é membro do Instituto Alfa, aqui em Belo Horizonte, e coordenador científico da Associação Mineira de Gastro. Gostaria de chamar também os outros componentes do Instituto Health Expert, que é a doutora Helena Cuba, ela é oncologista clínica, o doutor Ricardo Sembranelli, que também é oncologista clínico,
doutora Maria Helena Rangel, também oncologista clínica, a doutora Adriana Xerém, que é coloprocto, como eu, e o doutor Fernando Augusto Vasconcelos, cirurgião oncológico. Gostaria de abrir essa discussão com uma pergunta que veio para mim do doutor João Paulo, que é nosso colega também, faz parte do nosso grupo. E a pergunta dele eu achei muito interessante. Ele pergunta para você, Benedito, se você conhece algum dado que mostre que determinado tipo de mutação de Lynch pode estar associado a uma maior ou menor produção desses neoantígenos e que então poderia predizer a imunogenicidade e a capacidade de responder à imunoterapia. E se existe também essa diferença entre os pacientes com instabilidade de microsatélites que não são síndrome de Lynch, que são da metilação do MLH1, da outra via de carcinogênicos. Essa pergunta é muito interessante mesmo e a gente não tem a resposta, né? Essa é a grande busca, né? É tentar estabelecer, por isso que os estudos ainda são de fase 2. A gente supõe que tenham lá 3 ou 4 neoantígenos que sejam os principais produzidos. Mas como a gente sabe, as variações, as variantes patogênicas causam alterações aleatórias, né? Então, você pode ter variantes que não tenham padrão, né? Não existe a certeza que o padrão vai ser sempre aquele, né? Esse é um estudo que eu acho dos mais interessantes, é conduzido pelo grupo de Heidelberg, na Alemanha. Eles que têm esse estudo da vacina, eles foram pioneiros aí no começo dos anos 2010. Eles apresentaram também no Insight o resultado preliminar da vacina de fase 1 para fase 2 em 2015 no Sírio. Mas eles tiveram problemas de financiamento, por incrível que pareça, na Alemanha. Eles perderam a parte do financiamento da pesquisa, tiveram parados 2 anos, agora voltaram, né? Eles estão na fase 2 de novo. E acho que essa resposta a gente vai ter no futuro próximo, a gente ainda não tem. A gente não sabe dizer exatamente se tem um epitopo, um neoantígeno que cause mais imunogenicidade que outro. Agora, com relação à estabilidade de microsatélite, sem ser pela síndrome de Lynch, na verdade, o que a gente conhece das nossas reuniões lá do Molecular Board do Sírio é que a instabilidade de microsatélite é um fenótipo, né? Ela não é a causa, ela é a consequência. Então, se você tem algo que cause a instabilidade de microsatélite, você está tendo a consequência de uma falha no reparo, seja por metilação, seja por mutação no gene. Então, o racional é que como a causa do problema é outra, o MLH1 não funciona. Se não funciona por problema dele ou por problema epigenético, ele não funciona. Se ele não funciona, aquele indivíduo vai ter a falta da proteína no tecido e vai ter as características fenotípicas como se fosse uma síndrome de Lynch. Portanto, a resposta que eu tenho é essa. Uhum. Ok, obrigada pela resposta. Só falar para você uma coisa importante. Você falou essa coisa dos registros aí. Não sei se você sabe, mas a Érica hoje está lá na Beneficência Portuguesa. A gente montou um registro institucional na BP aqui em São Paulo faz um ano. E o hospital, para quem não conhece, é um dos maiores hospitais de São Paulo, tem mais de 1.000 leitos. Então, hoje eu estou coordenando os 2 registros, do Sírio e da BP também. Uhum. Eu queria falar uma palavrinha, Isabela, se você permite? Claro! Eu queria, primeiramente, iniciar agradecendo a sua pessoa e do Fernando, todo o grupo, na verdade, pelo convite, né? Realmente, eu sendo aqui debatedor de uma aula tão boa, viu, doutor Benedito? Muito obrigado pela didática e pela simplicidade que você conduziu um tema aí
até pareceu fácil, viu, doutor Benedito, esse tema, a maneira com que você conduziu. Então, eu queria agradecer ao grupo todo, agradecer a aula e a didática do doutor Benedito, e eu tive acesso, doutor Benedito, a um discurso de um colega nosso, lá do Rio. Ele chama Carlos Alberto Basílio de Oliveira, não sei se o senhor conhece, ele é professor catedrático, ele é da cadeira de Patologia Clínica da Universidade do Rio, da Unirio, e ele também é presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Então, ele tem essa questão, né? E no discurso dele, ele fez esse discurso lá na Academia Nacional de Medicina, ele comparou a imunohistoquímica, e hoje que está cada vez mais presente, né, na nossa prática, prática diária mesmo, de consultório, né? Ele comparou a imunohistoquímica, que ele chamou até de revolução marrom. Eu nem conhecia esse termo antes, eu não sei se você já conhece esse termo, mas no discurso dele ele chamou de revolução marrom. Ele comparou a contribuição do Dr. Rudolf Virchow, né, o saudoso Dr. Virchow, alemão, considerado aí o pai da anatomia patológica moderna, né, porque ele fez a transição da patologia da necrópsia para a patologia celular. Então, isso aí, essa contribuição do Dr. Virchow equivale ao que de poucos anos para cá a gente vem fazendo na prática, né, com a imunohistoquímica e com a genética. Eu achei muito interessante isso e achei muito interessante também você ter chamado a atenção da importância da clínica, né, dos critérios clínicos. A gente fica batendo essa tecla lá com os residentes, né, a importância de uma anamnese bem feita, da história familiar, né? De dedicar um tempo para a escuta, e que vem sendo cada vez mais, né? A medicina vem sendo cada vez mais suprimida desse momento, né? Então, a importância dos critérios clínicos, eu achei muito importante isso, sensacional. Agora, a gente vê na prática nossa ainda muita dificuldade de acesso a essa parte da genética, né? Então, assim, eu não sei se você tem muita experiência com o SUS, né? Se você atende paciente do SUS, como que seria isso, se você tem uma dica para esse drible aí, né? Desse acesso mesmo, né? E a importância da questão até da ANS, e da gente estar batalhando aí para isso estar cada vez mais presente para os nossos pacientes aí. Então, era isso que eu queria contribuir. Eu acho que tem muita gente aí no chat querendo falar. No pico aí, doutor Benedito, eu vi, tinha mais de 80 pessoas te escutando. Então, era agradecer novamente e te dar aí a palavra. Eu agradeço suas considerações, Frederico, e colocações muito interessantes, né? A gente que está vivendo essa evolução aí de maneira prática, né? Eu me lembro quando eu formei não tinha um tomógrafo em São Paulo ainda. Então, você veja, nos últimos 40 anos, o que mudou, né? Hoje, fazer oncologia sem imagem para esse pessoal jovem que está aí, né, assistindo a gente é uma piada, né? Na minha época, você palpava e fazia raio-x, fazia linfografia. Hoje, você fazer oncologia sem imagem é um sacrilégio, né? Só que leva para o outro lado, como você falou, as pessoas não tocam o paciente, não examinam, não palpam a barriga, não sabem o critério clínico, é só exame de imagem para cá, para lá. Então, isso é muito importante, é fundamental, mas a gente não pode perder isso que você acabou de falar. Eu sou muito ainda conservador nessa parte da relação médico-paciente, de fazer anamnese, desenhar um heredograma e ter essa insistência para os mais jovens que estão se formando hoje, ter essa formação mais holística, mais ampla da medicina, e não só ficar vendo exame, né?
Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Então, eu dou total razão para você nisso aí e eu assino embaixo mesmo. Eu acho que a gente não deve perder esse foco para os mais jovens, né, de passar essa importância dos critérios clínicos. E a imunistoquímica, no SUS, ela é uma possibilidade, né? Ela é barata, se você tiver no hospital universitário ainda, eu acho que fazer a imunistoquímica, se você não quiser fazer para todo o câncer coloretal, passa a régua ali nos 55 anos e faz para quem tiver câncer de colo abaixo de 55 anos. É um exame que é viável no SUS. Se você tiver uma patologia de qualidade, eu acho que ele é barato, acessível. Agora, os testes genéticos, infelizmente, a gente não tem ainda padronização no SUS. As regras da ANS são para seguradoras, né, de medicina suplementar, mas não vale para o SUS. Então, a gente não tem no SUS. O único serviço que eu conheço que faz de rotina testes de NGS para famílias com critérios clínicos é Barretos, e faz com recursos próprios, desde que a oncogenética de lá indique o teste. O laboratório de biologia molecular, coordenado lá pelo Rui, eles fazem. E estão fazendo isso desde 2012. Eu tive a oportunidade, quando saí da Secamargo em 2010, de ser consultor lá da oncogenética de Barretos. E a gente fez um trabalho junto ao Prata e ele comprou a ideia e desde lá até hoje os pacientes lá de Barretos do SUS têm o mesmo tratamento dos melhores hospitais do mundo aí para fazer rastreamento de síndromes genéticas. Então, infelizmente, no SUS isso não é acessível, depende de cada instituição, mas a imunistoquímica, por ser um método barato e de rastreamento, a gente deve fazer. O que a gente não tem na imunistoquímica é rastreamento de indivíduos sintomáticos, né? A gente não vai saber. Mas para quem tem o tumor, dá para você identificar nesse indivíduo. Muito obrigado. Isabela, eu só quero fazer um comentário. Desculpa, Adriana. Vou falar, pode falar. Eu só quero fazer um comentário. Primeiro, agradecer, doutor Benedito, aula brilhante. Acho que você esgotou o assunto, realmente, igual o Frederico falou. Fica parecendo fácil, né? Síndrome de Lynch. Para nós é tão difícil, fica parecendo fácil. Parabéns, assim, bom demais. O João Paulo perguntou aqui para a gente, pediu para perguntar que dia que vai ser a aula de Lifelmene e a aula de BSA. Nós vamos marcar. Eu acho que essa é a resposta que a gente, oncologista, mais quer escutar. Sensacional, muito obrigada mesmo, tá? E assim, eu vou fazer uma comparação igual você fez com fazer oncologia sem exame de imagem, hoje é um sacrilégio. Eu acho que daqui a muito pouco tempo fazer oncologia sem NGS, sem conhecer a genética, também vai ser um sacrilégio. Eu espero que isso chegue rápido, né? Que o acesso fique mais fácil para todos os pacientes, mas eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais rápido para isso, né? Estudar a genética do tumor, a genética do indivíduo, para tentar fazer uma medicina de precisão, uma medicina melhor, né, do ponto de vista oncológico. Então, assim, muito obrigada, eu só tenho que agradecer e eu vou esperar a resposta da aula de BSA e de Lifelmene. Isso que você falou é muito legal, porque eu bato nessa tecla já faz uns 10 anos, que a gente não tem que tratar o câncer, a gente tem que tratar a pessoa, né? E isso é o grande diferencial hoje. Hoje a gente entende porque lá 30, 40 anos atrás você tratava o câncer de mama, um funcionava, o outro não funcionava, né? O tratamento. Câncer de colo, a mesma coisa. Hoje não, você não está preocupado em tratar o câncer de colo, você está preocupado em tratar a pessoa. E a mesma coisa a especialidade, oncologia. Oncologia clínica vai terminar a oncologia por área, gastrointestinal, pulmão, vai acabar isso. A oncologia clínica vai ser o médico da via mTOR, da via WNT, da via não sei o quê. Não interessa onde o tumor começou. Se ele tem alteração naquela via, você trata o melanoma, o pulmão, o estômago, porque o remédio que você vai usar, como você falou muito bem, personalizado, atua naquela via. Então, não interessa qual é o sítio primário do tumor. Interessa o mecanismo que levou aquele tumor a se desenvolver, né? E essa é a encruzilhada que a gente está vivendo hoje. Como vocês devem conhecer, aquele trabalho clássico do Memório de uns 2 anos atrás, que eles sequenciaram somático e germinativo
um monte de gente, descobriram um monte de coisa interessante, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas é um trabalho que eu sou fã. Eu acho que num curto espaço de tempo, todo paciente que entrar no hospital vai ganhar um somático e um germinativo logo, logo, porque é a partir daí que você vai planejar o tratamento dele. Então, esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho, né? Chegar no hospital e... É uma realidade. A gente não tem condições num país de terceiro mundo como o nosso, tem gente morrendo de diarreia, né? Então, assim, é muito complicado isso. Mas no Memório, hoje em Nova York, todo paciente que entra ganha um somático e um germinativo. Isso já é uma realidade funcionando no mundo, né? No primeiro mundo. Infelizmente, a gente aqui está sem os recursos e planejamentos necessários para a gente chegar nisso logo. Eu provavelmente não vou ver, mas vocês todos vão chegar nisso aí fácil, porque eu não vejo outra saída num médio espaço de 10, 15 anos. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Benedito, mais sobre o acompanhamento clínico mesmo, né, desses doentes. Eu achei sensacional o protocolo novo, né, o guideline novo que você colocou, baseado na alteração genética. Acho que eu entendi alguma coisa, me corrijam se eu estiver errado, né? Então, assim, pensando num extremo, no paciente que tem alteração genética no MLH1, para o outro extremo do PMS2, em termos de acompanhamento para o câncer coloretal, esse paciente, ele começaria com 20, 25 anos, que é o que a gente já faria para o MLH1, mas se for alteração no PMS2, só com 30, 35 anos, né? Então, assim, em termos do paciente, são 10 anos, né? São 10 anos que a gente poderia ficar tranquilo e dar essa tranquilidade para o paciente em termos do início da primeira colonoscopia. E baseado nisso também, que seria minha pergunta, principalmente pelo screening de cérebro, né? Você chegou a comentar que esse guideline ele não coloca exatamente, independente da alteração genética, o screening para cérebro, mas eu queria saber na sua prática clínica, se pelo menos nos casos de alteração genética é no MSH2, você faz uma ressonância ou se você faz para todo mundo, como é que é a sua prática clínica em termos do screening de cérebro? Respondendo pelo final, a gente não faz. Não. Não está na prática clínica fazer rastreamento de imagem de sistema nervoso central. Agora, com relação ao rastreamento de cólon, por exemplo, você está certinho, é isso mesmo que você falou. Hoje a gente começa mais tarde para PMS2 ao invés de começar na mesma idade, para MLH1 e MSH2. A gente já sabia disso, como a Isabela falou, né? A gente está mexendo com isso há muitos anos, a gente já sabia que era diferente. Mas é muito complicado você aplicar um guideline que não está evidenciado na literatura e aquele indivíduo, por acaso, tem um câncer antes da idade, você vai ser crucificado porque você não está seguindo o guideline. Então, a gente tem que seguir evidência de literatura, né? Então, por isso a importância de ter um NCCN, que é uma das maiores evidências, né, de guideline que a gente segue hoje, colocando isso de maneira clara, porque isso embasa a gente mudar uma conduta, né? É lógico, se você tem uma família com PMS2 e o irmão teve câncer com 25, eu não vou esperar 35 para fazer a colono dele, mas isso vai ser uma situação raríssima, né? Então, você está autorizada hoje a fazer rastreamento 10 anos depois, que significa menos colonoscopias na vida desse indivíduo, né? O que muda a qualidade de vida dele. Outra coisa que ainda não foi publicada, mas eu posso dizer para vocês que eu já li a prova do trabalho, é que esse mesmo grupo prospectivo de síndrome de Lynch aí está chegando à conclusão que o intervalo das colonoscopias de até 3 anos não traz prejuízo na mortalidade dos pacientes. Hoje o padrão é entre 1 e 2 anos. Né? Tem vários estudos mostrando que se você passar de 2 anos, esse risco aumenta. Aumenta de fazer o diagnóstico, mas não de curar o paciente. Então, são coisas diferentes. Como é um tumor que cura câncer de cólon em mais de 90%, como vocês viram na estatística que eu mostrei, se você diagnostica com 2 ou 3 anos, isso não muda segundo os dados desse banco de dados enorme aí. É uma coisa ainda que não está estabelecida, eu só estou dizendo para você que analisar esses dados de maneira macro pode trazer outras informações importantes
para a gente, que é tentar espaçar um pouquinho mais a colonoscopia. Se você aumenta 1 ano no espaço da colonoscopia, esse indivíduo vai fazer 15 colonoscopias a menos durante a vida. É muita coisa. Então, só quem fez uma colonoscopia sabe o que é uma colonoscopia. Não é um exame agradável de fazer, né? Eu falo que eu já fiz a minha preventiva, eu não tinha pólipo, tá? Então, imagina você fazer todo ano. Não é fácil, né, você propor isso para o paciente. Então, eu acho que a gente tem que pesar na balança essas evidências para não deixar passar nada, mas também não fazer nada over, né? Não sobrepassar o que precisa ser feito. Maria Helena, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho só uma pergunta que é mais da prática mesmo. A aula foi espetacular, assim, acho que abordou o tema de uma maneira sensacional. Mas na prática, quando a gente vê os dados, a gente vê que tem ainda dos pacientes com família de síndrome de Lynch, tem muito tumor de mama, tem muito tumor de outros tumores que não colam, por exemplo. E aí eu queria saber se com esses dados em mãos, se vocês recomendam de uma maneira mais permissiva em outros tumores a pesquisa da instabilidade por imunistoquímica, né? Essa é uma boa pergunta, né? O que a gente não tem a resposta ainda, Maria Helena, é a porcentagem de instabilidade nesses outros tumores. Em câncer coloretal a gente sabe que é muito alta, né? Outro dia, faz uns 2 meses, nós tivemos 2 casos de câncer de mama com pacientes com mutação em MSH2. E será que esse câncer de mama era ou não era da síndrome de Lynch ou foi esporádico? Essa era a pergunta, né? Câncer de mama é super comum, né? Então, qualquer mulher pode ter câncer de mama e não está relacionado à síndrome de Lynch. O que a gente fez? A gente fez a imunistoquímica no tecido. E as 2 pacientes tinham perdido a proteína totalmente. Quer dizer, não tinha só o alelo mutado germinal. Tinha perdido o segundo passo também, lá do canútil, no tecido da mama. Então, ela não tinha proteína. Isso é um sinal muito forte de que esse câncer de mama está relacionado à síndrome de Lynch, porque a proteína não funciona na mama da paciente, né? Porque se não fosse relacionado à síndrome de Lynch, a imunistoquímica estaria mostrando a presença da proteína, né? Porque ela teria um alelo ainda funcionando ali, porque germinalmente ela só tem um perdido, né? Entendeu o raciocínio? Então, eu acho que cada vez mais a gente pode usar a imunistoquímica, né, para identificar a relação. É claro que isso não fecha. Você pode ter a perda dos 2 alelos no tecido somático só. Mas é uma pista a mais para você raciocinar no processo de tentar correlacionar ou não a síndrome de Lynch. Então, eu não tenho a evidência para responder para você de maneira certeira, mas eu sou muito a favor de sempre fazer a busca com instabilidade ou com imunistoquímica nos tumores extracólicos de famílias com suspeita. Eu acho que só fazendo isso a gente vai ter a resposta no futuro de qual a porcentagem que isso pode acontecer nos diversos órgãos. Eu tenho visto também a tendência, doutor Benedito, a fazer a imunistoquímica em todos os tumores, independente do sítio de origem, independente do tecido de origem, quando precisa se selecionar, né, uma quimioterapia depois da aprovação do pembrolizumab como imunoterapia para qualquer tumor, independente do diagnóstico histológico, né? Então, a gente tem visto, apesar, né, de, como você falou, uma incidência baixa em vários órgãos de instabilidade microsatélites, quando isso é diagnosticado, quando isso é identificado, a gente ainda tem essa oportunidade terapêutica da imunoterapia. Não, exatamente isso. Eu acho que o que deu o boom da oncogenética nos últimos 3, 4 anos é a indústria farmacêutica tendo interesse na área, porque a injeção de investimento na pesquisa foi maciça, né? E não é por filantropia, é por interesse comercial. Eu não sou contra o interesse comercial, muito pelo contrário, eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, né? Porque no final da linha tem o benefício do tratamento do paciente com drogas mais efetivas. Mas esse boom da oncogenética ocorreu pela tal da história das alterações genéticas actionable, que é o nome chique que tem agora, né?
Uhum. Tem alguma coisa para fazer em termos de terapia personalizada alvo por causa de uma alteração genética daquela via que você tem o remédio, né? Mas isso ainda é muito pouco acessível na medicina pública, né? É praticamente inviável, né? Não tem o teste, não tem o remédio, não tem nada. Tem para quem tem a possibilidade de ter o acesso a um bom seguro-saúde. Está falando da elite aí, né? Nem os seguros na média tem isso aí. Então, mas eu acho que a gente tem que correr atrás, tem que lutar por isso, como o Frederico falou. Eu acho que é uma coisa que nós, formadores de opinião, temos que ir atrás, né? A Sociedade Brasileira de Genética, eu faço parte da rede brasileira de câncer hereditário, e tem um trabalho muito forte no governo federal no sentido de colocar isso no SUS. Muito forte. Essa semana saiu uma portaria, não sei se vocês viram, portaria de genômica, que saiu essa semana, vale a pena procurar aí na internet, vocês vão achar, já colocando a genômica como parte integrante do pacote de cuidado do paciente com câncer. Então, é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que batalhar, nós temos que batalhar e ir atrás disso para que isso aconteça, porque senão não vai acontecer, né? O grande problema de aprovar essa portaria que saiu essa semana, saiu agora, é que no período de um ano e pouco teve 3 ministros da saúde, né? 2 titulares, um interino, quando muda todo mundo, tem que começar o processo tudo de novo, você tem que entrar, convencer todo mundo, passar por comissões, mas saiu, né? Podia ter saído antes, mas saiu. Então, o mérito para o trabalho das pessoas que fazem isso no corpo a corpo lá, eu acho que a gente tem esse papel. Ok, doutor Benedito, nós ficaríamos aqui mais 2 horas conversando, né? A conversa está muito boa, mas nós temos já 1h30 de reunião, nós precisamos encerrar. A intimação foi feita, uma aula de câncer de mama ovário hereditário e outra de Lifraumene. O senhor fala só a data. Tá bom, vai ser um prazer, sim. A gente marca, vai ser um prazer reencontrar todos vocês aí. Tá bom? Eu que agradeço. Agradeço muito o seu tempo, né, e a oportunidade de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Isabela. Agradeço a todos aí, o Frederico, a Adriana, a Maria Helena, todo mundo que está aí. E a todo mundo que assistiu, né? Que resistiu aí 1h30 de conversa, né? E parabéns pela iniciativa. Achei muito legal a iniciativa de fazer isso, porque é uma maneira de democratizar a informação mesmo, né? Fazer isso de maneira aberta na internet, é muito legal. Parabéns a vocês aí pela iniciativa e muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Frederico, né, que veio também, aceitou nosso convite, e agradecer a presença de todos os outros ouvintes. E boa noite a todos e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite, viu? Até mais. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.